Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Você encontrou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar, grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que temos o privilégio de receber mais uma vez nesse dia. E aqui estamos reunidos para ouvir a tua voz falando ao nosso coração. Não são os homens que queremos ouvir, não é a doutrina humana, não é a filosofia desse mundo, mas é a tua palavra pura, Senhor, é ela que nós precisamos ouvir, ela é o alimento, ela é a verdade que liberta. Por isso te pedimos em oração mais uma vez, fala conosco. E usa, Senhor, a minha vida, por tua graça, por tua misericórdia, me dá a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a tua vontade, e que ela cumpra os teus propósitos em cada um de nós. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto é muito conhecido, né? Você já deve ter ouvido várias mensagens a respeito desse momento, um momento crucial na vida de Josué, em que ele vai assumir o lugar de Moisés, né, para esta grande tarefa de fazer o povo, então, entrar na terra que o Senhor prometeu. Mas não é especificamente sobre o contexto dessa passagem que eu queria falar essa noite, mas fazer com você aqui um exercício de analogia e olhar para os conceitos aqui apresentados, para os personagens mostrados aqui nesse texto e traçar um paralelo entre Josué e a igreja. Aquilo que nós somos hoje como cristãos, chamados por Deus para uma obra também. Todos nós cristãos temos um chamado da parte de Deus. Você crê? Nós temos um chamado. Deus nos chamou, não apenas nos salvou, mas também nos comissionou, nos deu uma missão, e isso precisa ser encarado por cada um de nós. E aqui nesse texto, nesta analogia, eu vejo que Moisés, ele representa Cristo e Josué, a igreja. Então nós vamos fazer a leitura desse texto com este entendimento e ver de que forma ele pode se aplicar a nós. O primeiro verso diz: sucedeu depois da morte de Moisés, e a Bíblia o chama servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Então veja, Moisés foi servo do Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi o servo perfeito. Assim, ele é designado também na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz aqui que Josué era servidor de Moisés.
Moisés servia a Deus e Josué servia a Moisés. Jesus é o servo perfeito e nós hoje nos chamamos servos do Senhor. Você assim se encara, se denomina servo do Senhor, então essa analogia cabe para nós. Moisés foi libertador do povo da escravidão no Egito. Ele foi um instrumento usado por Deus para a libertação. Você conhece a história? O povo era escravo, mas através da vida de Moisés, Deus então promove a libertação daquele povo. Da mesma maneira, Jesus é o libertador. Ele é aquele que nos libertou da escravidão do pecado. É aquele que nos livrou do pecado. E Josué, ele sucede Moisés na missão de conduzir o povo para a terra prometida. E hoje, então, nesta analogia, eu coloco a igreja como aquela que vai suceder, entre aspas, Jesus na missão de evangelizar o mundo. A quem Jesus deu essa missão? A igreja. Ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós recebemos libertação de Jesus. Ele é o instrumento de Deus para nos libertar, e assim recebemos essa bênção, mas agora temos a missão dada por Deus de levar essa libertação às demais pessoas, ou seja, trazer esperança a esse mundo que nos cerca. Então, a igreja tem essa missão dada por Deus. E aquilo que Deus mais enfatiza nessa mensagem que nós lemos aqui no início, é que Josué teria que ter coragem para cumprir essa missão. É a palavra que é repetida aqui várias vezes, né? Tem uma missão a fazer, Josué. Você tem um trabalho a ser feito, mas para que você consiga ter êxito nessa empreitada, você precisa de coragem. E aí, olhando para a analogia que fiz em relação à igreja, a mesma coisa, o mesmo princípio se aplica. Para que nós sejamos crentes no mundo atual, nós temos que ter coragem, irmãos. Sempre foi assim, desde o início da igreja. No início, a igreja precisava de coragem para enfrentar o quê? A perseguição, para enfrentar a morte, para enfrentar aqueles que queriam destruir a igreja. Quantos crentes, no início, deram as suas vidas e tiveram que ter coragem para não negar o evangelho, para não negar o senhorio de Cristo. Mas hoje a igreja precisa ainda, e ao longo de todos os anos sempre precisou, da mesma coragem para pregar o evangelho. As pessoas hoje querem ouvir o evangelho, irmãos? Não. Tanto quanto no passado. A maior parte das pessoas não quer ouvir o evangelho. Talvez elas queiram ouvir alguma filosofia nova, talvez elas queiram ouvir a respeito de alguma ideologia política, mas elas querem ouvir o evangelho? Certamente que não. A maioria delas não. E para a igreja cumprir a missão, ela precisa, assim como Josué, de ter coragem, tanto no passado quanto também nos dias atuais. É algo que a igreja precisa. E Deus sempre chama os corajosos para fazer o seu trabalho, a sua missão. Você olha ao longo da palavra de Deus que Ele vai usar aqueles que se colocam como corajosos. Um dos exemplos mais conhecidos que eu quero lembrar a você está no livro de Juízes, no capítulo 7, do versículo 3 em diante, um texto conhecido na vida de Gideão, aonde está escrito: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. De 32.000, 22.000 se identificaram como tímidos e medrosos, e voltam para as suas casas. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá, porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá.
Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhes disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Deus manda voltar os tímidos, manda voltar os covardes, e depois, na segunda prova, Deus vai olhar a postura de cada um. A covardia, às vezes, não se manifesta verbalmente, mas ela se manifesta na postura da pessoa. Talvez alguns não tenham coragem de dizer: eu sou covarde, né? Como Deus falou, 22 mil tiveram essa coragem: eu sou covarde, volto para casa. Mas dos 10 mil que ficaram, talvez alguns ainda não tivessem a coragem de declará-lo. Mas Deus vai olhar a postura agora dessas pessoas. Porque quem tem coragem tem que ter postura corajosa, tem que ter atitude corajosa. E a prova que Deus traz é exatamente uma prova de postura. Como é que essa pessoa bebe água? Talvez você diga: mas que isso mostra, né? A forma como eu bebo água diz alguma coisa? Tudo mostra alguma coisa, irmãos. Comportamento sempre revela algo a nosso respeito. E o que está em jogo aqui é a atenção, é o cuidado, é o preparo. Veja, aquele que se ajoelha na água, a beber a água, o faz como a maioria ali fez, não é desta maneira, mas não está atento. É ao contrário daquele que simplesmente pega a água e leva à boca, porque ao fazer isso ele continua atento, ele continua olhando em volta, ele continua armado e preparado. Então Deus coloca ali como parâmetro um comportamento, e a igreja precisa desta mesma coragem, mas também de um comportamento, não apenas uma coragem falada, mas uma coragem que se mostra num comportamento diferente, num cuidado, numa atenção, numa postura. Não é só o que dizemos, mas é também aquilo que fazemos. Isso importa e importa muito. Mas veja que Deus só trabalha com os corajosos. De 32 mil pessoas, o Senhor manda voltar 31.700 e fica só com 300. 300 de coragem bastam, porque Deus não trabalha com números, mas trabalha com a qualidade. E assim o Senhor quer trabalhar na igreja. E a mensagem para nós é a mesma a Josué: coragem. Tenha coragem para ser um cristão nos dias atuais. Tenha coragem para afirmar seus posicionamentos. Tenha coragem para afirmar a sua fé. Porque você precisa ter essa coragem para levar pessoas à libertação, assim como teve Moisés, assim como era necessário ter Josué para completar essa missão. Diz também a Bíblia em outro texto, em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, há mais um texto que fala desse aspecto de coragem. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo número 12, no versículo 1 e 2, diz: são estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando o fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. E agora o versículo 8 do mesmo texto diz: 2 gaditas passaram-se para Davi, a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Veja o que a Bíblia diz desses homens que acompanhavam Davi na sua missão. Homens fortes, homens valentes, homens determinados, homens de coragem. Agora traga isso para o aspecto genérico que eu quero mostrar a você. A igreja precisa ser assim.
Nós temos que ser homens e mulheres de coragem, de valor, que manejam bem, como Paulo disse a Timóteo, a palavra da verdade. Lembra lá de Timóteo capítulo 2? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso que é esperado de todos nós, pessoas firmes. Veja, aqui ele usa a expressão com aparência, não é com uma aparência pujante, com cara de leão, né, irmãos? E agora, a gente aqui muitas vezes tem aquela cara, né, de sei lá o quê, não é de qualquer coisa. Não é essa postura que Deus quer de nós, mas uma postura de ação, de coragem para fazer o que tem que ser feito. Não tivesse Josué essa coragem que Deus lhe recomendou, ele jamais teria conseguido levar aquele povo à conquista da terra de Canaã. E a gente não conquista nada se a gente não tiver coragem. Se a gente não se encher de coragem, ainda mais com a bênção de Deus, não há como conquistar coisa alguma, a igreja vai se retrair e nada vai acontecer. E aquilo que Deus disse a Josué, nessa analogia que eu estou fazendo com você essa noite, eu quero que a gente leia agora, aplicando a nós como igreja. E o que ele diz para Josué, que ele diga para a gente hoje. E que você, ao ler essas palavras, sinta que Deus está falando com você, para que você assuma esse comportamento, para que você assuma a missão que o Senhor te deu. Voltando ao texto em Josué, no versículo número 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Primeira coisa que Deus diz a Josué é: disponha-se. Tenha disposição. Ele está dizendo para Josué ter disposição, para que ele tenha atitude, dispor-se, não é? Ter essa atitude para enfrentar os obstáculos que viriam, e seriam muitos. Veja, a terra é prometida, a terra é uma bênção, mas ela não é dada, como se diz, de mão beijada. Ela precisa ser conquistada. Deus tem muitas bênçãos para nós, mas não confunda isso. Não pense que isso tudo é de mão beijada. Tem que ter luta, tem que ter batalha, e para isso tem que ter disposição. Muita gente hoje não é abençoada porque não tem disposição. Pessoas fracas, pessoas descompromissadas, pessoas que não assumem posicionamentos, né? Pessoas que ficam em cima do muro. Irmão, um cristão pode ficar em cima do muro? Eu prefiro até errar do que ficar inerte. É melhor até errar do que não fazer nada. É melhor até, de repente, de vez em quando, cometer algum erro do que simplesmente me anular e não fazer o que tem que fazer, não falar o que tem que falar. Quantas vezes nós, como igreja, nos calamos diante de absurdos e não nos posicionamos? Deus está dizendo a Josué: dispõe-te, tenha disposição. Quantos de nós estão sempre indispostos, estão sempre enjoados, né? Estão sempre abatidos, não tem força, não tem disposição para nada? Não dá para ser assim. Você foi chamado como igreja com o mesmo chamado de Josué, para fazer aquilo que tem que ser feito. E ninguém faz o que tem que ser feito se não tiver disposição. Irmãos, a vitória é daqueles que se dispõem. Você já viu vitória para alguém indisposto? Não tem. Você já viu vitória para algum preguiçoso? Já viu vitória para algum covarde? Não tem. A vitória é para o que se dispõe, a vitória é para o que vai, é para o que enfrenta. A vitória é para o que luta. Mas como lutar se nem disposição eu tenho? E é interessante, Deus está dizendo a Josué: dispõe-te, passa este Jordão, e veja, este é o primeiro obstáculo. A primeira prova de Josué vai ser exatamente o Rio Jordão. Quando você olha para a história, você vê, não é só atravessar o rio como quem vai nadando, olha que beleza, aqui a água maravilhosa, não. Ele chega diante do rio, o rio está intransponível, está num período de cheia, e ele tem que passar com o povo todo por aquele rio. E aí Deus vai e faz o milagre. Mas por que faz o milagre? Porque ele vai lá enfrentar o rio.
Ele não senta e fica dizendo, vida, azar, quem dera não tivesse esse rio aqui. Taquei pedra na cruz, sempre tem um rio na minha vida, sempre tem um obstáculo, tudo que eu tento não dá certo, tem sempre uma barreira. Não, ele não fica chorando, ele vai lá e enfrenta. E aí Deus dá a ordem, você lê o livro de Josué, você vai ver como é que a coisa funciona. Ele diz, olha, vai em direção ao rio, coloca lá os sacerdotes na frente, bota a arca e vamos embora. E aí o rio se abre. Mas para o rio abrir, eu tenho que ir até lá. Para o mar abrir lá com Moisés, veja, o mesmo que acontece com Moisés, acontece com Josué. Moisés abre o mar, Josué abre o rio. Mas é o mesmo princípio. Para o mar abrir com Moisés, Deus diz, Moisés, diga ao povo que marche. Marche para onde? Para o mar, para a direção do mar. Então a gente tem que andar, a gente tem que ir. Não é para ficar parado, não é para ficar indisposto, não é para ficar tão enjoado. Não, é para lutar, irmão. Essa é a missão da igreja. Nenhum de nós vai cumprir a missão com covardia. Nenhum de nós vai cumprir a missão se retraindo, evitando, fugindo. Não, os cristãos venceram porque enfrentaram até a morte. A igreja chegou até hoje em dia porque teve gente que não desistiu, porque teve gente que não se acovardou, porque teve gente que não deixou de se dispor e foi e fez o que tinha que ser feito. E aí Deus vai dizer no verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Essa é a promessa. Aonde você for, eu te dou. Mas está escrito aqui que ele me dá aonde eu não vou? Não. Aqui está escrito que ele me dá onde eu for. Eu ponho o pé e ele me dá. Mas eu estou cansado. Mas hoje eu não saio de casa. Hoje eu não vou para lugar nenhum. Então você não vai conquistar nada. Porque a promessa é para quem vai lá e põe o pé. E para pôr o pé tem que andar até lá. Para colocar o pé na terra, eu tenho que caminhar. Eu tenho que vencer o Rio Jordão. Eu tenho que vencer os obstáculos. Aí ele me dá. Mas eu tenho a minha parte a fazer. E a gente quer fazer a nossa parte? Irmão, a igreja onde chega, ela abençoa. Onde a igreja chega, Deus dá. Mas a igreja tem que chegar. Se a igreja não chegar, Deus não dá. Se a gente não botar o pé, não vai acontecer por mágica. Então, a missão foi dada. Mas é missão cumprida? É missão que eu quero fazer, que eu quero ir, que eu quero colocar lá o pé? Então isso tem que acontecer, porque é assim que deve acontecer. Isso também foi prometido, veja, em Isaías, vamos ler aqui, em relação a Jesus, Isaías capítulo 53, versículo 12, texto famoso aqui de Isaías 53, Deus diz assim, olha, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus dizendo aqui que haverá um prêmio também, pelo trabalho de Jesus, pelo penoso trabalho que ele realizou, dar a sua vida, e isso não foi em vão. Então todo trabalho não é em vão, a Bíblia diz para nós no Novo Testamento, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, mas tem que ser feito. Ele fala do trabalho feito, não fala da intenção, de boa intenção o inferno está cheio, irmãos. De planos mirabolantes, vou fazer, vou isso, vou aquilo, mas não faço. Vou lá, mas não saio do lugar. Aí não funciona. Tem que ir lá, tem que botar o pé, e à medida que isso acontece, então há a bênção. Então, de fato, o Senhor dá, mas aquilo que eu vou lá fazer, aonde eu vou, o Senhor abençoa. Como diz o Antigo Testamento, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Todo mundo quer o final do versículo, né? Todo mundo quer prosperar, agora colocar a mão ninguém quer. Botar a mão na massa ninguém quer, mas a prosperidade as pessoas desejam. Esse é o nosso problema. Por isso, esses conselhos de Deus a Josué são conselhos para nós, porque apesar dessa promessa, a gente também tem que entender a nossa parte
e a nossa limitação. E é interessante que no verso 4 aqui, Deus fala desse limite. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. A terra foi limitada por Deus. Essa terra é a que eu dou a vocês. Mas vocês têm que ir lá, botar o pé nela. Vocês têm que ir lá e batalhar por ela. Vocês precisam lutar por ela. Mas ela está limitada. Nós temos também os nossos limites, mas temos que fazer o que precisa ser feito. Deus sabe dos limites de cada um, mas sabe também quando nós vivemos aquém do que poderíamos fazer. Quando nós nos poupamos, quando nós nos economizamos, né? Ao invés de fazer aquilo que deveríamos fazer. E aí nós não estamos no propósito que Deus nos deu para realizar. No verso 5 também está escrito: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Palavra de conforto do Senhor para cada um de nós que quer fazer essa missão. A promessa de Deus aqui é: ninguém pode te resistir. Se você se colocar à disposição, não há barreiras que possam te impedir. Quando nós estamos agindo em nome do Senhor, nos propósitos de Deus, não tem como dar errado. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Se você age de acordo com a vontade de Deus, ninguém pode te resistir. E como está escrito: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que nós precisamos é da presença de Deus. Se Ele estiver, irmãos, não há o que temer. Agora, tentar fazer qualquer coisa sem a presença de Deus, aí é temerário, aí é perigoso, aí é arriscado, irmãos. Mas se Ele está presente, o que eu posso temer? Qual o medo que pode vir ao meu coração? Por isso Deus vai começar a dizer a Josué: seja corajoso. E a razão da tua coragem é o fato de eu estar contigo. Eu não prometi que estarei com você? Veja, o Senhor também não disse à igreja: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Não foi nessa promessa que os cristãos progrediram? Na promessa de que Deus estaria conosco? Então não há o que temer. Não há por que recuar, não há por que protelar o que precisa ser feito. A igreja precisa também desse entendimento. No verso 6, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. A igreja, repito, precisa ser forte e corajosa para cumprir a missão. E a razão para isso é o versículo anterior: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Não tenham medo. Ninguém pode resistir a vocês. Ninguém. Porque eu, como fui com Moisés, também sou com vocês. Não te deixarei, não te desampararei. Então não há por que temer coisa alguma se Deus está conosco. Não é o que diz também o Novo Testamento? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se estamos com Ele, o que podemos temer? E me pode fazer o homem se o Senhor está comigo? Esse é o pensamento que Deus está colocando aqui em Josué e que a Bíblia também coloca sobre a igreja para que ela cumpra a sua missão. No verso 7, tão somente ele repete: sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Veja o que está escrito aqui: coragem para guardar a palavra de Deus. E aqui a gente entende a coragem num outro sentido. Quando ele fala anteriormente: ser forte e corajoso, eu estarei contigo, não te desampararei. Isso está ligado ao que eu vou enfrentar, aos inimigos que virão, aos obstáculos que chegarão à minha frente. Mas agora ele fala: ser forte e corajoso para guardar a palavra de Deus. Irmãos, a gente precisa de coragem para ser crente, sabia? A gente precisa de coragem para guardar os princípios bíblicos. Ainda mais num mundo como o de hoje.
em que até se posicionar é perigoso, em que até falar alguma coisa contra algum tipo de comportamento é arriscado. A gente tem que ter coragem para obedecer a palavra de Deus. É o que Deus está dizendo nesse versículo: ser forte e corajoso para fazer segundo toda a lei, para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e assim você ser bem-sucedido. Então, mais do que nunca, é preciso coragem para obedecer a Deus. Parece que não é verdade, mas é uma realidade no nosso tempo, irmãos. Não é só obedecer já é um problema, mas ter coragem para obedecer e fazer segundo diz a Bíblia é necessário, porque está chegando o tempo em que os nossos posicionamentos serão questionados e se tornarão talvez até criminosos. Coragem para fazer segundo toda a lei, segundo tudo que está escrito. Coragem para a igreja cumprir a sua missão. A missão da igreja é pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho, ela precisa de coragem. Para pregar o Evangelho verdadeiro, para pregar o Evangelho integral. Se ela quiser adaptar o Evangelho, torná-lo moralmente aceito de acordo com os costumes da época, torná-lo politicamente correto, aí ela não será incomodada. Mas se ela quiser pregar o verdadeiro Evangelho, aí vai precisar de coragem. Mais do que nunca, nós vamos precisar de coragem para fazer a vontade de Deus. Veja o verso 8 que diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mais uma vez, no 7 ele diz bem-sucedido, no 8 ele diz bem-sucedido, mas o sucesso, a razão do sucesso é a obediência, é a propagação. Veja, ele diz para obedecer no verso 7, agora no verso 8 ele manda falar. Falar e também obedecer. Falar, pregar e ter o cuidado de fazer, é o que está escrito. Então é coragem para não parar de falar, coragem para exibir a palavra e coragem para praticá-la. Não cesses de falar, medita nele, mas tenha cuidado também de fazer segundo tudo que está escrito. É isso que faz prosperar o nosso caminho. Mais uma vez, a gente percebe que a maior parte das pessoas quer o final do versículo. Quero a prosperidade. Eu quero o sucesso. Eu quero o resultado. Só que o sucesso, o resultado, a prosperidade são frutos de trabalho. Quando não é fruto de trabalho, pode crer que veio do diabo. Pode acreditar que veio do diabo. Todo dinheiro fácil vem do diabo, né? Mas quando ele é fruto de trabalho, aí sim é algo que Deus está abençoando. Deus abençoa o trabalho. Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Então, o que o Senhor está dizendo é para a gente não parar de falar, para a gente não se calar e para a gente praticar aquilo que pregamos, para a gente viver aquilo que nós anunciamos às pessoas. E por fim, Deus diz no verso 9, não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele lembra a Josué, não sou eu que estou mandando? Essa ordem você não está recebendo de mim? Então não tenha medo. Não é algo da tua cabeça, não é algo que você inventou, não é algo que veio de uma ideia doida, mas é algo que eu estou dizendo para fazer. Se Deus está dizendo para fazer, irmãos, não tem medo. Se Deus está mandando fazer, não tem como dar errado. Não é preciso temer. É preciso sim continuar forte e corajoso para fazer o que precisa ser feito. E ele diz, olha, não se espante, porque vai acontecer algumas coisas que podem nos espantar. Mas ele diz, não desista, não entregue os pontos, não se assuste, não se acanhe, não se acovarde. Por isso repete várias vezes, ser forte, ser corajoso, para que essas coisas não nos espante a ponto de nos imobilizar, de nos parar como cristãos, como igreja. Então a palavra do Senhor insiste nisso.
E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser fiéis. E eu termino deixando contigo o texto em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, disse Jesus à igreja em Esmirna. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas ele diz, ser fiel até quando? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É um chamado à fidelidade. Ser fiel, ser forte, ser corajoso, e Deus estará com você. E as coisas vão prosperar nas tuas mãos. E você será bem-sucedido no que realizar. E você será um instrumento de bênçãos na mão do Senhor. E a igreja cumprirá o seu propósito, se a gente agir de acordo com os princípios aqui estabelecidos. Amém? Vamos orar a Deus? Fale com Deus agora, nós vamos participar da ceia. Todos os cristãos estão convidados, mas a Bíblia nos fala de uma reflexão, de um exame do coração que precisa ser feito. Pai, eu te peço, ó Deus, que a Tua palavra tenha nos incomodado o suficiente essa noite para nos levar a uma atitude de coragem, de ousadia, a uma atitude contra qualquer covardia, qualquer acomodação. Tira de nós, Senhor, essa acomodação, essa covardia. Pai, que nós possamos ser fortes, corajosos, confiando no Senhor, ouvindo a Tua voz, guardando a Tua palavra, pregando a Tua palavra e vivendo aquilo que nós pregamos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer desse jeito, para que como igreja do Senhor possamos conquistar a terra que o Senhor nos deu para conquistar. Possamos cumprir a nossa missão, a missão que nos foi dada pelo Senhor. E nenhum de nós deixe de cumpri-la, por covardia, por acomodação. Pai, em nome de Jesus, cuida de nós como igreja. Abençoa o Teu povo nesse lugar. Fortalece-nos, Pai, para a Tua obra, é o que eu te peço. Orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.